Vamos lá, meus queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, falando ainda de concurso de pessoas. Então, no bloco anterior, nós vimos que para a existência do concurso de pessoas, nós precisamos ter os 4 requisitos. Pluralidade de condutas, certo? Segundo requisito, relevância causal das condutas. O terceiro requisito, o liame subjetivo, ou seja, o acordo prévio de vontades. E o quarto requisito, a teoria monista. Autor, coautor e partícipe responderão pelo mesmo crime na medida da sua culpabilidade. Nós vimos então, senhores, que se o acordo é posterior à prática do crime, não há que se cogitar, doutores, em concurso de agentes. Então, se o acordo é posterior à prática do crime, ou essa pessoa não responderá por nenhum delito, ou ela responderá por um crime autônomo. Demos ali os exemplos do que, doutores? Demos ali os exemplos do quê? Os exemplos da receptação, do favorecimento real. Tudo bem? Beleza? Então, nesse bloco, eu gostaria de fazer com vocês uma diferença importante entre autoria, senhores, colateral, autoria incerta e autoria ignorada. Autoria colateral, autoria incerta e autoria ignorada. Cuidado com essas situações. Importantes aí, pode ser uma questão da sua prova, ok? Então vamos lá. Quando eu combino com o Marquinho de matar uma pessoa, nós temos concurso de agentes, porque nós estamos combinando de cometer o crime. Existe entre nós liame subjetivo. Então a prova fala que eu estou de um lado da rua e o Marquinho está do outro lado. Quando o Orestes passa, nós atiramos ao mesmo tempo. Nós dois acertamos o Orestes, certo? Nós dois acertamos o Orestes, senhores. Mas a prova fala que a perícia não consegue saber qual tiro que matou o Orestes, se foi o do Tiago ou se foi o do Marquinho. O que isso muda no caso concreto? Nada. Porque se nós estamos em concurso de agentes, veja, nós responderemos pelo crime de homicídio consumado. Por que homicídio consumado? Porque existia entre nós o liame subjetivo, certo? Então, se quem deu o tiro fatal foi o Tiago ou o Marquinho, isso acaba sendo o quê? Irrelevante, porque aqui existe concurso de pessoas. Mas o que é a autoria colateral? A autoria colateral ocorre quando um réu não sabe do outro, ou seja, eles não têm acordo prévio de vontades. Tudo bem? Então a prova fala que eu quero matar o Orestes e o Marquinho também quer. O Orestes passa, o Tiago não sabe do Marquinho e o Marquinho também não sabe do Tiago. Ou seja, não tem concurso de pessoas. Nós atiramos ao mesmo tempo. A prova fala que eu acertei o peito e o Marquinho acertou a cabeça. E a perícia constata que o tiro fatal foi de quem? Foi do Marquinho. O Marquinho é homicídio consumado e o meu, tentativa de homicídio. Por quê? Aqui a gente vai entrar naquela história que a gente já estudou, de concausa absolutamente independente concomitante. Vai romper o nexo para o Tiago e eu vou responder por aquilo que eu dei causa. Como foi o Marquinho que matou, eu vou responder por tentativa de homicídio. Isso pode aparecer na prova como autoria colateral. Mas observem, na autoria colateral não existe concurso de agentes. Na autoria colateral não existe concurso de pessoas. Na autoria incerta também não existe concurso de agentes. Só que olha a diferença. Na autoria incerta, a perícia não consegue constatar quem deu o tiro fatal. Então a prova fala que eu não sei do Marquinho, o Marquinho não sabe do Tiago. Não há concurso de pessoas. Os dois querem matar o Orestes.
o Orestes passa, nós atiramos ao mesmo tempo. A perícia não consegue saber quem deu o tiro fatal. Como aqui não há concurso de pessoas e a perícia não consegue afirmar se foi o meu tiro que matou ou o tiro do Marquinho, nós dois responderemos por tentativa de homicídio. É isso mesmo. Mesmo o Orestes tendo morrido, a única coisa que a gente tem certeza é que nós dois tentamos matar, porque não há concurso de agentes. Tudo bem? Na autoria ignorada, senhores, é diferente. A polícia sabe que ocorreu um crime. O MP sabe que alguém foi vítima de homicídio, mas ninguém sabe quem é o autor. Não há indício de autoria contra ninguém. Então a autoria ainda é ignorada. Professor, mas eu li também a respeito de autoria imediata e autoria mediata. Então vamos lá. O que é uma autoria imediata? É quando eu utilizo, senhores, algo que não tem o quê? Consciência para praticar um crime. Então presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Na autoria imediata, senhores, eu estou provocando um cachorro para lesionar o Marquinho, ou seja, para atacar o Marquinho. Ainda que seja o cachorro que criou a lesão corporal no Marquinho, eu respondo pela lesão corporal porque eu estou usando um ser sem consciência. Na autoria mediata é quando eu utilizo uma pessoa que não tem culpabilidade, como, por exemplo, eu praticar um crime com um menor de idade. Eu sou chamado de autor mediato. Mas, professor, por que o menor não responde pelo crime? Porque o menor vai responder por ato infracional lá na vara da infância. E essa teoria aqui, ó, é a teoria da acessoriedade limitada. Olha só, natureza jurídica e espécies de participação. O Código Penal brasileiro adotou a teoria da acessoriedade limitada. Segundo essa teoria, para o partícipe ser punido, basta que o autor pratique fato típico e ilícito, consumado ou tentado, não importando a culpabilidade. Então veja, eu induzi um menor de idade a matar a Jéssica. Tudo bem? Ó, ele é adolescente, ele é inimputável para fins de direito penal. Já vimos isso. Inimputável pela idade. Então, ainda que eu tenha induzido o adolescente a matar a Jéssica, o adolescente é o autor do crime? É, e eu sou o partícipe. Mas, Thiago, como é que você vai ser partícipe se ele não praticou crime? Sendo adolescente, ele praticou ato infracional. Não tem problema. A participação é punida quando o autor do crime pratica fato típico e antijurídico. Ele não precisa ser culpável. Nome da teoria, acessoriedade limitada. Agora, no artigo 29, eu tenho duas espécies de participação. No artigo 29 do Código Penal, nós temos duas espécies de participação. Artigo 29, parágrafo 1º, nós chamamos de participação de menor importância. Olha o que está escrito no artigo 29, parágrafo 1º, doutores. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Então vamos lá. Se o juiz entendeu que a conduta do partícipe for de menor importância, o partícipe será condenado. Mas terá o direito de reduzir a sua pena de 1/6 a 1/3. Ele será condenado, mas terá direito de reduzir a sua pena de 1/6 a 1/3. Participação de menor importância. Agora, toma bastante cuidado com isso. O artigo 29, parágrafo 2º, ele traz a participação em crime menos grave. Repito, a participação em crime menos grave. Então, olha só o que fala o artigo 29, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave,
ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade na hipótese do resultado ser previsível, do resultado mais grave ser previsível. Tiago, eu não entendi a história. Me explica direito isso aqui. Vamos lá. A doutrina também chama isso, e isso foi cobrado no exame de ordem, com o nome cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta. Então vamos lá à exemplificação. A prova contou a seguinte história. Eu vou estragar a questão porque eu acho que ela é bem forte para termos de visualização do exemplo. A prova fala assim, ó. O Tiago e o Vinícius combinam de furtar uma creche no domingo. Por que no domingo? Porque o Tiago sabe que domingo a creche está fechada, ou seja, não vai ter ninguém na creche. Então a gente vai conseguir entrar na creche e subtrair todos os aparelhos eletrônicos utilizados no dia a dia da creche. Televisão, computador, câmera e etc. Tudo bem, doutores? Então o Tiago e o Vinícius, ó, eles combinaram, eles criaram um liame subjetivo, onde eles combinaram de praticar um furto qualificado pelo concurso de pessoas. Só que a prova fala que nós entramos na creche no domingo pela porta dos fundos. E quando nós entramos, surpresa, a creche não estava vazia. Estava tendo uma festinha ali de Dia dos Pais. Então, ao contrário do que nós pensávamos, a creche não estava vazia, estava com uma grande quantidade de pessoas. Então, a prova fala que naquele momento, eu peguei o monitor do computador que estava ali, a meu alcance, e já fui embora. Só que o Vinícius, em vez de pegar o computador e ir embora, não. Ele saca a arma e inicia o assalto. Opa, olha só. Tiago e Vinícius combinaram de praticar um furto. Só que, para minha surpresa, o Vinícius, durante a prática do crime, alterou a sua intenção e passou a praticar um crime de roubo. Tá vendo, ó? Dolo distinto, cooperação dolosamente distinta. Nós havíamos combinados de cometer um furto. Só que agora, ó, ele mudou o dolo, agora ele decidiu praticar um crime mais grave, um roubo. A prova fala que o Ministério Público está acusando o Tiago e o Vinícius pelo crime de roubo. Você, como meu advogado, advogado do Tiago, o que você vai alegar para mim? O Vinícius é roubo, mas e o Tiago? Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Participação em crime menos grave. O que você tem que alegar? Excelência, o Tiago não queria roubar, eles combinaram em praticar um furto. Então, pelo artigo 29, parágrafo 2º, o crime do Tiago é furto. Se Vossa Excelência entender que esse resultado mais grave, qual seja o roubo, era previsível, o Tiago continua no furto, mas aumenta a pena dele até a metade. Participação em crime menos grave é isso. Se o juiz entender, então, que nós fomos lá para praticar um furto e o Vinícius mudou o dolo, o Vinícius é roubo e eu vou ficar no furto. Se o juiz entender que o resultado mais grave, o roubo, era previsível para o Tiago, eu continuo no furto, mas aumenta a minha pena até a metade. Cooperação dolosamente distinta ou participação em crime menos grave. Tudo bem, doutores? Agora você tem que olhar o artigo 30 do Código Penal comigo. O artigo 30 do Código Penal, ele fala o seguinte: circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam entre os autores do crime, exceto quando forem elementares do crime, Então vamos lá, gente. Precisamos lembrar da aula de erro de tipo. Elementar do crime é aquela informação que, se você tira, o crime desaparece. Isso é elementar do crime. Então veja só. Circunstâncias pessoais são do réu. São circunstâncias subjetivas. Quando acontece um concurso de agentes, pergunta: essas circunstâncias pessoais se comunicam? Não.
exceto quando for elementar do crime. Vamos lá. Ser primário ou reincidente é uma circunstância objetiva, ou seja, do crime, ou é uma circunstância subjetiva, ou seja, do réu? É uma circunstância subjetiva ser primário ou reincidente. Quem é primário ou reincidente é o réu. Então, se é uma circunstância subjetiva da pessoa, é uma circunstância pessoal. Então, o Tiago e o Marquinho praticam um homicídio em concurso de pessoas. O Marquinho é reincidente e o Tiago é primário. Pergunta: essa circunstância dele ser reincidente vai me prejudicar? Não, não vai me atingir. Porque olha o artigo 30, circunstância pessoal não se comunica. Agora, temos a exceção. A circunstância pessoal irá se comunicar, repito, a circunstância pessoal irá se comunicar quando? Quando ela for elementar do crime. Vamos pensar. Se eu, Tiago, entrar agora no fórum e subtrair o computador do juiz, qual é meu crime? É furto, porque eu não sou funcionário público. Mas se o Pedro, que é funcionário público, usar a facilidade do cargo para subtrair o computador do juiz, o crime dele é de peculato. Por que o crime do Pedro é de peculato? Pela circunstância pessoal dele, de ser o quê? Funcionário público. Porque o peculato, uma das suas formas, é o funcionário público furtar bem que está sobre a posse da administração pública. Você está vendo? Então agora vamos lá. O Pedro, funcionário público, convida o Tiago, que não é funcionário, para furtar o computador do juiz. Então o Pedro, utilizando a facilidade de ser funcionário, distrai os colegas de trabalho. Eu entro no gabinete e levo o computador. O crime do Pedro é peculato e do Tiago também é peculato. Por quê? Porque essa circunstância pessoal do Pedro ser funcionário público é a razão de existência do crime de peculato. Então é uma circunstância pessoal que constitui elementar do crime. Então Tiago e Pedro responderão por peculato, mesmo o Tiago não sendo funcionário público. Então vamos de novo, ó. Circunstância pessoal não se comunica, exceto quando for elementar do crime, como no meu exemplo aqui do peculato, tá bom? Para a gente encerrar o bloco e encerrar o tema concurso de pessoas, artigo 31 do Código Penal. É a participação impunível. Professor, o que é a participação impunível? Doutores, vamos lá. O partícipe não é punido se o crime não chega sequer a ser tentado. O partícipe não será punido se o crime não chega sequer a ser tentado. Vou dar um exemplo. A professora Olga me convida para matar o namorado dela. Eu falo, o que você quer que eu faça, Olga? Ela fala, fica na porta da casa vendo se chega alguém. Eu vou entrar na casa dele, vou dar 10 tiros nele e a gente vai embora, tá vendo? Ela vai ser a autora do homicídio, eu vou ser o partícipe. A prova fala que eu vou com a Olga, paro na frente da casa do namorado dela e ela entra. 10 minutos depois ela sai toda feliz, porque o namorado pediu ela em casamento. Então naquele momento ela nem chegou a tentar matar. Quando ela entrou na casa ele falou, amor, que bom que você veio, as alianças chegaram, casa comigo. Aí inclusive, né, vamos dramatizar aqui, eles até namoram, fazem até amor. Pergunta, qual foi o crime da Olga? Nenhum. Ela em nenhum momento matou nem tentou matar. Então, no caso, o Tiago, que era o partícipe, qual é o crime dele? Nenhum. Participação impunível. O réu não é punido, o partícipe não é punido, se o crime não chega sequer a ser o quê? Tentado. Então, o fato é atípico tanto para Olga como para o Tiago. É isso aí, pessoal. No próximo bloco, para encerrarmos a aula de número 5, nós daremos início ao próximo tema, senhores. Vamos falar das penas. Daremos início no estudo das penas. Até daqui a pouco.